Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Essa é mais uma live Revelando Cristo. Estamos indo ao ar para a honra e glória do nosso Senhor, para falarmos um pouquinho a respeito de Deus, para trazermos uma palavra de consolo, de edificação. Eu sou o pastor William Miranda e estou aqui aguardando o meu irmão Robson Lopes, que apresenta a live junto comigo. Porque o Robson já está entrando. Fala, Robson. Cheguei. A paz do Senhor, meu Graça e irmão. paz. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá bem? Tá melhor? Tô bem, graças a Deus. Nada que Então, vem impedir da gente fazer essa live, né? é isso aí. Deus seja louvado. Amém. E aí, como estão as coisas? Como está sendo a semana? Tá tudo como Deus, como Deus quer, sempre como Deus Amém. permite, né? Porque o piloto do meu barco é Jesus. Então o barco vai para onde ele quer. Amém. Tem gente que usa, às vezes, esse tipo de fala que o senhor disse. Na verdade, irmão, como é que você tá? Tô na graça. Como se a graça fosse coisa É, ruim, né? exatamente, exatamente. Aí as pessoas, Eu, tô na vontade de Deus, tô aqui, tô indo. é verdade, é verdade. A nossa resposta tem sempre que ser, tá tudo bem, né? Porque em tudo nós devemos dar graças, em todas as circunstâncias, né? E o crente maduro, ele entende que tudo que acontece coopera para o bem dele. Tudo que É verdade. acontece, né, de alguma forma vai cooperar pro bem, para o amadurecimento, para o crescimento dele. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, o crente maduro, ele está sempre feliz, porque ele sabe que, mesmo em meio às dificuldades, ao sofrimento, porque o crente também sofre, o crente também chora, né? Mas ainda assim, Deus está conosco, ainda assim Deus nos ampara. Amém, glória a Deus. Sejam Amém? todos bem-vindos a mais uma live, né? Já estamos aí em um ano da nossa live. A gente fez no Instagram, fez pelo YouTube, fez pelas três plataformas e estamos agora aqui pelo Facebook. Então, sejam todos bem-vindos. Vai já mandando um convite para as pessoas. Vamos trazer o máximo de pessoas possíveis para essa live, né, pastor? Para que a palavra de Deus seja Compartilhando. exatamente, seja propagada. O senhor tem algum recado? O senhor gostaria de mandar algum abraço? Não, quero mandar um beijo, um abraço em nome de Jesus para as pessoas que já estão nos assistindo, para minha mãe, Amém. Thelma Miranda, que está nos assistindo, para Alexandra Lima, que está nos assistindo, para o nosso querido irmão Daniel. Esses foram os nomes que eu consegui identificar aqui. E aí, ao longo da live, conforme os nomes aqui forem surgindo, a gente vai acenando também, né? Então, a Amém. vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos, que Deus os alcance, que o coração de vocês se encha com a graça, com a presença do Senhor Jesus. Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração hoje, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, né? Então, agora, no primeiro momento da nossa live, nós temos um momento de debate. Na sequência, nós temos um momento de oração. E para finalizar, nós temos a ministração da palavra. Então, agora eu passo a palavra para o Robson dar início ao debate de hoje. Amém. Na verdade, né, a gente fala debate, mas é mais um bate-papo, né? Um Não chega a ser bate-papo, é. debate, é mais um bate-papo. E eu não Exatamente. sei se esse tema vai demorar muito ou se vai ser algo rápido, mas esse tema já está circulando no nosso grupo já tem um tempo e eu achei oportuno o momento de hoje, porque a gente sempre se questiona, pastor, como a gente ora, para quem que a gente ora, é sobre a trindade. O tema de hoje é a trindade, né? Amém. É, nós devemos orar para quem? Qual é o papel de cada um? Deus, Jesus, Espírito Santo, para quem que a gente deve pedir as coisas? Pede para os três? Como é que funciona, pastor? É com o senhor. Amém. Esse é um tema realmente complexo
e é um tema de difícil entendimento. Mas por que é difícil entender esse tema? Porque nós estamos buscando uma explicação para algo que é inexplicável. Então nós, na nossa mentalidade humana, nós somos muito limitados, nós somos muito restritos, né? A imaginar e a entender com base naquilo que nós conhecemos, né? Então, tentar falar de Deus, tentar explicar Deus é impossível, né? O que a gente consegue é chegar a algumas conclusões referentes a Deus com base naquilo que a Bíblia nos apresenta, né? Mas, só para a gente iniciar a conversa, eu vou ler Isaías capítulo 40, verso 18, que diz assim: a quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Ou seja, o próprio Deus já nos questiona. A quem vocês vão me comparar? Como é que vocês vão formar uma ideia, uma imagem a meu respeito? Vocês não são capazes disso, né? Porque Deus, ele vai muito além do nosso entendimento. E para começar a falar da Trindade, é algo também de difícil entendimento. A Bíblia não cita essa palavra em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, e muito menos você vai encontrar alguém se referindo a Deus como um Deus triuno, né? Que é basicamente a mesma coisa. Trindade significa um conjunto formado por 3 entidades. Isso é o significado de trindade. E triuno é um ser formado por 3 seres, né? É um ser formado por 3 seres que vivem coexistindo, tá? Porém, na Bíblia você não encontra essas palavras, nem trindade e nem triuno. O que a Bíblia nos fornece são elementos que nos ajudam a entender esse cenário. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, verso 18 a 19, Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a única situação em que nós encontramos na Bíblia as 3 pessoas de Deus sendo apresentadas ao mesmo tempo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Daí, então, parte a ideia de trindade. João capítulo 10, verso 30, Jesus afirma o seguinte: eu e o Pai somos um. Então, inclusive numa outra passagem, um apóstolo pede para Jesus: mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde: ué, eu estou entre vocês há tanto tempo e você ainda está me pedindo para me revelar a você? Quem me vê, vê o Pai. Porque nós somos um, eu estou nele e ele em mim, né? Então, a Trindade, ela é composta por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, com papéis diferentes, porém com uma única mente. O que um sabe, o outro sabe. O que um sente, o outro sente. O que um vê, o outro vê. Essa é a ideia de somos um, né? Pode falar comigo, você pode falar comigo, que falar comigo é a mesma coisa que falar com o meu pai, entende? É um pouco difícil para nós imaginarmos isso, porque nós olhamos sob uma ótica racional, a gente tenta encontrar uma explicação, uma lógica, né? Porque para nós é difícil nos pautarmos
no sobrenatural ou em algo totalmente desconhecido, né? Então, um exemplo que ajuda a gente a entender como é que é essa questão da Trindade é o ovo. Um exemplo muito associado à Trindade. O ovo, quando eu te falo, imagina um ovo, você imagina um ovo. Você não imagina só a gema, ou muito menos só a clara. Não, ovo completo, né? Seja ele inteiro, seja ele frito. Se eu falar para você, olha, pensa num ovo. Do que é composto esse ovo? O ovo é composto de casca, clara e gema. São três coisas diferentes que juntas formam o ovo, né? Então, porém, na realidade, tudo está perfeitamente ligado, unido e tudo é ovo, né? Com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus, ele precisa, em alguns momentos, ele precisa estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Quando no Antigo Testamento, Deus estava no céu e Deus se apresentava na terra esporadicamente, né? Então nós temos, por exemplo, o encontro de Deus com Moisés. Nós temos algumas outras passagens em que Deus se revela, ou seja, Deus então desceu do céu e veio à terra, né? Entretanto, essas passagens não especificam se aquele que veio é o Deus Pai ou era o próprio Jesus. Isso nós não temos informação. E aí nós temos também no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo, que era naquela época uma ação esporádica e temporária. Então, de vez em quando, o Espírito Santo também descia à terra, tomava algumas pessoas, realizava ali algumas proezas, né? E depois se retirava. No tempo já do Novo Testamento, já falando em Jesus, aí a situação muda, né? E nós vemos então Deus atuando de uma forma, já o Robson volta, Deus atuando de uma forma simultânea em situações diferentes, né? Então nós temos Deus Pai no céu, enquanto Jesus, Deus Filho, estava na terra. Nesse momento, o Espírito Santo também estava com Deus no céu. E aí então Jesus anuncia o seguinte: olha, eu vou voltar para o céu, e quando eu voltar para o céu, eu enviarei, portanto, o Espírito Santo. E aí a gente vê exatamente esse movimento no Novo Testamento, né? Nós vemos então Jesus, depois de ressurreto, voltando ao céu, e no momento em que Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo então desce à terra, né? Então é por isso que nós temos Deus dividido, porque é necessária a presença e a atuação de Deus simultaneamente em locais diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Em relação ao Espírito Santo, muita gente se equivoca ao dizer que o Espírito Santo é uma força ou que o Espírito Santo é uma energia. Não é. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele fala, ele age, ele se entristece, né? Nós temos alguns versículos, por exemplo, Romanos 8, 26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui nós vemos o Espírito Santo se compadecendo de nós, e por essa razão ele então intercede por nós junto ao Pai.
Nós temos também Efésios 4:30, que revela que o Espírito Santo se entristece. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Atos capítulo 3, verso 2, olha que interessante. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o Espírito Santo falando, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? Agora, como identificar que o Espírito Santo é Deus? Da mesma forma que nós identificamos que Jesus é Deus. Nós sabemos que só Deus é eterno. Só Deus é eterno, mas nada é, nem ninguém é eterno, né? E nós sabemos que Jesus é eterno, assim como nós sabemos que o Espírito Santo é eterno. Então, se só Deus é eterno, logo Jesus e o Espírito Santo são Deus. Por quê? Porque eles são eternos. Amém? Atos, capítulo 16, verso 7, diz algo muito interessante. É comum na Bíblia nós encontrarmos nomes diferentes, títulos diferentes para se referirem ao mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então você vai ler lá o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, né? Aí você fala, nossa, quanto Espírito, né? Existem vários Espíritos. Não, é um Espírito só, é o Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 16, verso 7, diz assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que interessante. Como o Espírito de Jesus? O Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo não é o Espírito de Deus? Sim, mas é tudo a mesma coisa. Entende? É que para a nossa compreensão humana dificulta esse entendimento, né? Mas é mais ou menos como a gente pensar, inclusive, na nossa relação com Cristo. Qual é a nossa relação com Cristo? O que nós somos de Cristo? Nós somos filhos? Nós somos amigos? Nós somos irmãos? Nós somos servos? Nós somos súditos? O que nós somos de Cristo? Nós somos, ao mesmo tempo, filhos de Cristo, irmãos de Cristo, servos de Cristo e amigos de Cristo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo em um, você percebe? Então, para a gente poder compreender a Trindade, né, ou o Deus triuno que nós servimos, a gente precisa expandir um pouquinho a nossa mente e lembrar que nós estamos falando de algo inimaginável. Nós estamos falando de algo inexplicável. Algo que a nossa mente não é capaz de alcançar e nem de entender. Entendi. Mas qual é a característica de cada um? Qual é a característica por exemplo, qual é o papel de Jesus dentro da Trindade? Qual é o papel de Deus e qual é o papel do Espírito Santo? O senhor conseguiu explicar para a gente? Eu tive um pequeno problema aqui, mas eu consegui. Eu estava ouvindo o senhor explicando sobre Deus, sobre Jesus, mas qual é o papel de cada um dentro da Trindade? Bom, o papel de Deus Pai é claro, né? Deus Pai atua como o legislador, né? Ele é o que determina tudo, é o que decidiu tudo. Porém, Jesus, Deus Filho, atua como o governante. Então, Jesus, ele é apresentado na Bíblia como, por exemplo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Jesus ocupa um trono no céu. E Jesus está à direita de Deus. E Jesus é Deus. Então, Jesus, ele legisla e governa junto com Deus Pai, sem nenhuma diferença, né? Já o Espírito Santo, ele é o agente executivo de Deus. É o Espírito Santo que executa
as ordens, né? É o Espírito Santo que trabalha, digamos assim. O Espírito Santo, ele é inclusive, eu me lembro que numa live anterior você me perguntou até se o Espírito Santo era o representante de Deus. E na realidade, essa não é bem a palavra. O Espírito Santo é como se fosse um pedaço de Deus. Essa é a palavra mais adequada. Então, cada um de nós, crentes, salvos, temos em nós um pedaço de Deus, uma parte de Deus que faz morada em nós temporariamente. Então, esse Espírito, ele nos foi dado por várias razões. Várias razões. O Espírito Santo, ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Então, é através da ação do Espírito Santo que o homem se arrepende. É através da ação do Espírito Santo que o homem compreende as coisas espirituais. A própria Bíblia deixa isso claro. O homem natural não consegue entender as coisas naturais, as coisas espirituais. Não adianta você falar de céu, de inferno, de Deus, de anjo, com uma pessoa que é totalmente cética, que é totalmente natural. Por quê? Porque ela não vai entender, ela não vai aceitar. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender a tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que se refere a Jesus. E o que é que está por trás de tudo isso? A obra redentora de Deus. Para ser salvo, é necessário crer em Jesus. E para crer em Jesus, quem entra em cena é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos leva a crer, é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos fortalece. Então o Espírito Santo, ele trabalha o tempo todo nas nossas vidas, em todas as áreas que a gente imagina, né? Inclusive, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda até mesmo quando nós não sabemos orar, quando nós não encontramos as palavras. Ele se compadece de nós de tal forma e nos ajuda de tal forma que diante de uma situação difícil, sem que a gente saiba, o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus, né? Então, nesse momento, nós vivemos a seguinte situação. Deus Pai e Deus Filho estão no céu, enquanto o Espírito Santo faz morada em cada um dos crentes. Então nós vemos Deus parcialmente dividido, né? Deus está no céu com Jesus e o Espírito Santo aqui na terra. Porém, nós sabemos que antes do fim do mundo, Jesus vai voltar e governar a terra, né? E aí volta a trocar as posições. Quando Jesus vem para a terra, a igreja e o Espírito Santo já terão sido arrebatados, já estarão com Deus no céu, e aí então Jesus vem, destrona o anticristo e reina aqui na terra durante 1000 anos, né? E aí ao findar de tudo isso, finalmente, nós então estaremos todos juntos, a igreja salva no céu, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Nós teremos então finalmente a Trindade completa e reunida. Amém. Eu vi uma explicação, aí eu queria perguntar para o senhor para ver se é correta. A explicação que eu tive é: o Espírito Santo está mais ou menos no nosso nível espiritual, nossa região espiritual. Por quê? Porque nós chegamos e o Espírito Santo ele vai levar para Jesus aquilo que a gente não consegue falar. Ele meio que traduz o que a gente não consegue falar. E aí Jesus vai e leva para Deus. Funciona? Tá certa essa explicação? Não porque o Espírito Santo, ele não precisa passar por Jesus para chegar a Deus, né? Isso não existe, não tem base bíblica, né? O que a Bíblia nos informa e nos ensina, tá? E isso é muito importante que a gente tenha aqui claro, nós devemos cultuar Deus. Nós devemos orar ao Deus Pai. Jesus ensinou dessa forma. Orem ao Deus Pai em meu nome. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra
oração, adoração ou culto ao Espírito Santo. Nunca, jamais. Somente a Deus Pai, em nome de Jesus, por intermédio de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo faz por nós, a intercessão que o Espírito Santo faz por nós, ele faz de acordo com a vontade dele, diretamente ao Pai. O Espírito Santo ele tem acesso direto ao Pai, porque ele é Deus, ele é uma das pessoas na Trindade, né? E a Bíblia diz, deixa eu até ver se eu acho esse versículo, Robson. Uhum. Tá aqui, ó, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na realidade, não é bem assim essa coisa de o Espírito Santo traduz, né? O que a gente não sabe falar. Não tem nada a ver com tradução. Tem a ver com ajuda mesmo, sabe? Tem a ver com o fato de você não saber o que dizer para Deus, não ter o que dizer para Deus, né? Não entender que você precisa falar com Deus, também é muito importante. Às vezes você está diante de uma situação em que você deveria dobrar o seu joelho e orar, mas você não faz, você não ora, entende? Nesse momento, o Espírito Santo, que entende a nossa fraqueza, nos ajuda e ele intercede por nós junto ao Deus Pai. Amém, amém. O senhor disse aqui em Romanos que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ato 2 Isso. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, foi quando houve o batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste. Isso. Porém, lá em Gênesis, a gente já percebe que o Espírito de Deus já pairava sobre a terra, já pairava Correto. sobre o espaço, enfim. Como que as pessoas antigamente, antes do Espírito Santo, conseguia se manifestar através de uma oração, porque você não tinha o Espírito Santo para ajudar na fraqueza? Como é que funcionava isso? Era bem mais complicado naquela época, né? Porque naquela época o Espírito Santo não habitava nas pessoas. A ação do Espírito Santo, ela era temporária e esporádica, né? Então você encontra no Antigo Testamento, por exemplo, algumas pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo, que profetizaram e que depois nunca mais profetizaram. Foi uma ação única, né? Você tem o exemplo de Sansão, que foi possuído pelo Espírito Santo, tinha uma força sobrenatural, o Espírito Santo se retirou dele e ele perdeu a força. E num determinado momento, o Espírito Santo voltou para ele e deu novamente a ele a força. Então, naquela época, era assim a situação. O Espírito Santo ele entrava e saía, ele possuía a pessoa de acordo com o plano de Deus. Deus usou muitas pessoas naquela época para profetizar, né? Deus pegava um fulano qualquer no meio do povo e aí o fulano foi tomado pelo Espírito e profetizou. Pronto, acabou, nunca mais aquele cara voltava a ser usado. Então, naquela época, a comunhão das pessoas com Deus se dava pela obediência à lei de Moisés. Era bem mais complicado. As pessoas tinham que servir a Deus conforme a lei de Moisés. Então, estar em comunhão com Deus, naquela época, significava estar debaixo da lei de Moisés, né? As exceções são os casos que a gente tem desde Noé até, obviamente, Moisés, né? As pessoas que viviam sem a lei. Essas pessoas que viveram sem a lei, como Abraão, como Isaac, como Jacó, eles tinham uma comunhão mais próxima com Deus, né? Eles meio que falavam diretamente ali com Deus, sem serem presos a rituais ou regras. Só que aí, a partir da separação, da consagração de Moisés, Deus então entregou a lei
E aí, a partir daquele momento, a coisa mudou completamente. Eles precisavam se comunicar com Deus por intermédio de um sacerdote, com regras específicas e tudo mais. E aí, quem obedecia a palavra, ok, estava ali supostamente em comunhão com Deus. Mas naquela época, obviamente, as pessoas oravam normalmente, né? Nós temos o exemplo de Jó. Jó foi uma pessoa que orou bastante. Daniel era um cara que orava bastante. Nós temos os profetas como Jeremias, que orava bastante. Então, a questão da oração era exatamente a mesma como hoje. As pessoas ali dobravam seus joelhos, ou em pé mesmo, em qualquer lugar, e oravam. E Deus ouvia, né? A diferença é que naquela época, as pessoas não falavam com Deus por intermédio de Jesus, como acontece hoje. As pessoas elas falavam diretamente com Deus, porém a resposta de Deus era muito condicionada à questão da observação da lei, o quanto aquela pessoa era fiel e temente à lei. É por isso que é comum você encontrar, por exemplo, algumas pessoas, né, como o próprio Jó, né, sendo apresentados como um homem íntegro, temente a Deus e tal, entende? Por quê? Porque isso era importante, né? Naquela época, a pessoa, para estar próxima a Deus, ela tinha que ser uma pessoa obediente à lei, né? Então, era uma situação muito diferente de hoje. Hoje não. Hoje, nosso acesso acontece diretamente com Deus, porque nós somos filhos de Deus, temos acesso direto a Ele, porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro dele. Amém. Então, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo para habitar em nós, isso nos trouxe mais intimidade com Deus, é isso? Nós temos Com mais toda intimidade. certeza. Com toda certeza. Para você ter uma ideia, os judeus, no tempo no Antigo Testamento, os judeus, eles jamais se referiam a Deus como pai. Eles não chamavam Deus de pai, né? Já no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, o próprio Jesus nos ensina a nos referirmos a Deus como nosso pai. Ele nos ensina a orarmos, Pai nosso que estás no céu. Né? Jesus diz assim, inclusive num outro trecho, a ninguém na terra chamem de Senhor, a não ser o Pai de vocês que está no céu. Então a vinda de Jesus muda tudo, mudou toda a situação. É uma situação totalmente nova. É por isso que o Senhor, quando ele celebra a primeira ceia, né, ele diz assim, olha, esse é o sangue da nova aliança. Nova, a coisa agora é diferente. O papo agora é outro, o papo agora é comigo, entende? Então, de fato, nós somos muito privilegiados nesse aspecto. Amém, glória a Deus. Pastor, eu achei fantástica a explicação. E ainda mais a parte que o senhor, eu anotei aqui. Deus, o Pai, é o legislador. Isso. O Filho é o governador, é o rei. E o Espírito Santo é o agente executivo. Isso para mim é fantástico. Está anotado aqui no meu caderno. Agora tem um ponto importante que, se você me permite, Robson, eu gostaria só de expor. Jesus, ele é apresentado na Bíblia como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está no trono, amém? Porém, Jesus não é o rei da igreja. A igreja não tem rei, entende? Jesus, ele é o sucessor de Davi, o herdeiro de Davi, prometido ao povo de Israel, tá? A gente não pode esquecer que a Bíblia, ela trata de dois povos. Um povo é o Israel, o povo escolhido por Deus. O outro povo é a igreja, é o povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém?
Então, há alguns dias atrás, inclusive, eu até dei um estudo na igreja sobre isso, porque Jesus não é o nosso rei. Nós, igreja, reinaremos com Cristo. Nós, igreja, como eu disse aqui no início, nós somos irmãos de Jesus, nós somos amigos de Jesus por consideração, mas nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa ser co-herdeiro? Significa que você vai herdar a mesma coisa que ele, você tem exatamente os mesmos direitos que ele. Para entender essa situação, basta a gente pensar na adoção de uma criança. Vamos supor que você e a sua esposa têm um filho. Vocês têm um filho legítimo que nasceu de vocês. Esse é Jesus, tá? Aí, de repente, vocês resolvem adotar uma criança. Como é que você adota essa criança? Você vai lá na lei, dá a entrada bonitinho e passa essa criança para o seu nome. Você registra aquela criança no seu nome. Portanto, perante a lei, essa criança que está sendo adotada passa a ter exatamente os mesmos direitos na tua herança que o teu filho legítimo. Essa, entende? Essa é a igreja. Esses somos nós. Nós temos, por exemplo, em Romanos, capítulo 16, verso 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então é importante só frisar isso para não ter erro e não contradizer, né, o estudo que eu dei há uns dias atrás, tá? Jesus, Amém. ele é Rei dos Reis, porque ele vai governar a terra durante o milênio que está devidamente explicado lá no livro de Apocalipse. Ele vai governar a terra inteira. Então todos os reis, todos os senhores estarão debaixo da autoridade dele aqui na terra. Porém, quando isso acontecer, a igreja estará com ele, reinando com ele, julgando as nações, julgando os anjos rebeldes, julgando a casa de Israel. Amém? Amém, glória a Deus. Isso é um ponto interessante. A gente vai finalizar agora, só para deixar claro. A gente desconhece o que é promessas para a gente e quais são as promessas para o povo de Israel. Então, isso pode até ser um tema de uma próxima live ou da próxima live. Quais são as promessas que eram para o povo de Israel e quais são as promessas que são para a gente? Né? Que a gente vai aprendendo as coisas e vai falando, e aquilo se torna uma verdade, sendo que na verdade não é para a gente. É verdade, e esse é um problema grave. Esse é um problema grave nas igrejas. Por quê? Porque a maioria das pessoas confunde muito o que é Israel e o que é a igreja. E na realidade as pessoas acabam adotando a Bíblia como uma coisa só para todo mundo, para a nossa vida. E não é assim, né? Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, muitas profecias que já foram cumpridas. Tem muitas profecias do Antigo Testamento que eram destinadas exclusivamente para os judeus, para o povo de Israel. E muitas dessas profecias já foram cumpridas, não tem nada a ver com a nossa vida, nada a ver conosco. Entende? Então isso é complicado, porque aí as pessoas vão lá no Novo Testamento, leem certas coisas lá e tentam aplicar aquilo na nossa vida hoje, quando na realidade não tem nada a ver. Amém? Em resumo, só para a gente fechar esse tópico que você pegou, e de fato a gente pode sim fazer uma outra live sobre isso. Olha a dica. Em resumo, basicamente, as promessas são duas. Israel tem a promessa de viver durante o milênio um período de paz, prosperidade, alegria. Essa é a promessa de Israel, é entrar no descanso de Deus. É por isso que Jesus diz assim: olha, aquele que vencer
vai poder entrar no meu descanso. Isso não é a igreja, isso é a confirmação das profecias lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque o judeu que conseguir obedecer à lei de Moisés, de ponta a ponta, esse judeu vai entrar no descanso milenial de Cristo aqui na terra. E a igreja? A igreja não tem nada a ver com isso. A promessa da igreja é vida eterna, é adoção, é se tornar filho de Deus e viver por toda a eternidade com Ele. Aleluia. Então, damos por encerrada essa parte, muito esclarecedora. Amém. Senão a gente não para mais de falar. Cara, é muito bom e a gente vai prolongando e vai surgindo dúvidas. Mas, amém. Agora nós vamos entrar na parte da oração. Pastor, nós estamos entrando aí, como os especialistas estão dizendo, possivelmente na terceira onda da Covid-19. Nós já estamos num patamar alto e está vindo uma terceira onda. E nós percebemos isso, pastor, na questão de oração, no pedido de oração. O número de pessoas que estão contagiadas. Então eu vou orar. Eu vou colocar para o senhor aqui as pessoas que estão pedindo oração, inclusive por Covid. Pessoas que estão... COVID. Amém. Então, por favor, Robson. Amém. Então vamos lá. Robson, né? As dores nas costas. William, Covid. Marcela, Covid. A irmã Alzira Tenório. Natália. Alex, que está com Covid. Cremilda, Covid. Maria Jaqueline. Josilda e família. Eliseu, Fátima. Andréia, Yasmin, Joyce. Esses últimos também, todos por Covid. E a nossa irmã Paula Cristina pediu oração pelo William, que também parece que está com Covid, e o irmão Evandro pediu pelo Max, que também está com Covid. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, e apresentamos todas essas vidas anunciadas pelo Teu servo Robson. Senhor, eu sei que o Senhor ama cada uma dessas almas, sei que o Senhor se importa com cada uma dessas almas. Por isso eu peço a Deus que o Senhor as visite, que o Senhor as toque e que o Senhor, com a tua infinita bondade e grande autoridade, repreenda esta enfermidade, repreenda essa doença, que todas essas pessoas sejam tocadas e curadas por ti, que todas essas pessoas se alegrem em ti, Senhor, e reconheçam o teu agir na vida deles. Para a tua glória e teu louvor, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, amém. Agora a próxima Louvado oração seja Deus. É pela família, tá? Então, a irmã Paula Cristina, Laura, Adriana, Marco Aureliano e Dalva Lopes. Oração pela família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador de todo o universo e autor da vida, em nome de Jesus, nós te apresentamos essas famílias que o Senhor tanto ama. Peço a Deus que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória, e que onde há trevas passe a brilhar a tua luz, que onde hoje há briga, a discórdia, passe a existir a tua paz, e onde faltar sabedoria, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor abençoe os relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Que o Senhor também, ó Deus, visite as necessidades financeiras e materiais. Que o Senhor supra as necessidades em cada um desses lares. Pai amado, peço que o Senhor tome nas tuas mãos cada uma destas famílias, guardando com a tua graça, zelando com o teu amor e fazendo brilhar em cada uma dessas casas a tua luz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, oração pela vida do Daniel, Diego, Denner, Tainã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti essas vidas. Apresentamos a Ti, Senhor, essas vidas aqui anunciadas pelo Teu servo Robson. Eu sei, ó Deus, que o Senhor sabe do que cada um necessita. Eu sei que o Senhor sabe o que cada um espera de Ti. Eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece cada coração e cada mente. Por isso eu peço, ó Pai querido, que pela Tua bondade,
o Senhor visite cada um deles, que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor fortaleça aquele que estiver cansado, que o Senhor anime aquele que estiver desanimado, que o Senhor purifique as mentes e os corações, tirando tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, que todas essas almas vivam em comunhão plena contigo, se voltem para Ti, não se afastem de Ti. Que cada uma dessas almas, ó Deus, tenha a vida transformada pelo Teu mover, pelo Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Pastor, a irmã Luana Grilo, que está pedindo oração pelo esposo que está esperando na fila para fazer uma cirurgia cardíaca. Amém. Ela colocou nos comentários aqui. Amém. É o Marco Grilo, nosso querido irmão Marco Grilo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos agora o Teu servo Marco Grilo. Sei que o Senhor o ama, sei que o Senhor se importa com ele, e eu sei que até aqui o Senhor o sustentou, sei que até aqui o Senhor o guardou. Então, ó Deus, eu sei que pela Tua fidelidade e bondade, o Senhor continuará guardando, o Senhor continuará zelando pela vida dele e da família dele. Peço, ó Pai, que o Senhor prepare o caminho que ele tem a percorrer até a realização da cirurgia. Que o Senhor toque nos corações dos médicos, dos auxiliares, do pessoal do administrativo, todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma têm participação nessa cirurgia, que todos sejam alcançados por Ti, para que quando chegar a hora, o Teu servo vá em paz, como quem vai, ó Deus, segurando na Tua mão, que ele dê tudo certo e que ele volte para casa, glorificando e bendizendo o Teu nome, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E para finalizar, pastor, pela parte financeira, Robson, Maico e Nakiane. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor é o Deus que abençoa, sabemos que o Senhor é o Deus que prospera, sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe as vidas profissionais e financeiras dessas pessoas que o teu servo Robson te apresentou. Peço a Deus que o Senhor abençoe as finanças, abençoe os negócios, abençoe os empregos, que o Senhor derrame, ó Deus, sobre estas vidas a tua prosperidade, a bênção material que o Senhor tem preparado para cada um deles. Mas que acima de tudo, Senhor, os corações se encham de gratidão, que os corações permaneçam, ó Deus, atentos à necessidade do próximo, para que a tua palavra se cumpra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E agora, glória a Deus. O momento mais importante, que é o momento da palavra, está com o senhor, pastor. Amém. Eu quero, antes de entrarmos na palavra, eu quero aproveitar rapidinho aqui, mandar um beijo e um abraço para a Luana Grilo, nossa querida Luana. Quero mandar um beijo e um abraço para o nosso querido Evandro Feital. Mandar um beijo e um abraço também para Paula Cristina, que não perde uma live. Quero mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus para Daniela Moraes, perdão. Desculpa, Dani. Daniela Moraes, me perdoe. Que o teu coração seja cheio da paz e da presença do Senhor Jesus. E mandar um beijo e um abraço também para nossa querida bem-vinda Luna, nossa querida bem-vinda, e para Miriam Moreno, minha querida tia Miriam Moreno, que nos assiste lá de Embu. Amém? Bom, irmãos, você que nos acompanha, desculpa, Robson, e mandar um beijo também para sua esposa, Adriana Maia, que eu estou vendo que ela está assistindo aqui também. Isso, já ia cobrar já. Louvado seja Deus. Maria França também nos acompanha, ela está lá na zona leste de São Paulo, se eu não me engano. Então, que todos vocês recebam um beijo e um abraço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, agora, como o Robson disse, nós vamos para a parte mais especial da live, que é a palavra de Deus, que é, como eu gosto de dizer,
A palavra é o que nos edifica, a palavra é o que nos traz conforto, a palavra é o que renova a nossa fé e a nossa esperança. Então você que tem uma Bíblia aí e quiser acompanhar, você pode abrir em Isaías, Antigo Testamento, profeta Isaías, no capítulo 41. Isaías 41, a partir do verso 10. Amém. Isaías 41, 10. Meu Senhor e meu Deus, eu peço que a partir de agora eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale movido pelo Teu Espírito Santo que habita em mim, para que o Teu povo que te ama seja edificado e seja consolado pelas Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te segurarei com a minha mão vitoriosa. Todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz novamente: não tema, eu te ajudarei. Amém? Irmãos, que palavra maravilhosa. Se eu chorar, vocês me perdoem. Porque Deus sempre coloca no meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Deus sempre enche o meu coração de uma forma tão especial que fala comigo. Fala comigo. Quando eu chego aqui para trazer essa palavra, é porque Deus já falou comigo através da palavra. Deus já encheu meu coração, Deus já me mostrou, Deus já me ensinou. E aí o que eu faço apenas é compartilhar isso com o povo dele, para que o Espírito Santo nos ajude, como a própria palavra nos diz, nos ajude a entendermos o que é estar em comunhão com Deus, o que é servir a Deus. A palavra nos diz: não tema, pois eu estou com você. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta deixado de lado por Deus, talvez você enfrenta alguma situação, talvez você enfrenta alguma dificuldade e isso te assusta. Será que vai ter jeito? Será que vai ter fim? Será que eu vou conseguir resolver? Será que a minha resposta vai chegar? Será que Deus me vê? Será que as minhas orações estão alcançando os ouvidos de Deus? Então talvez você se sinta sozinho. Talvez você tenha essa dúvida no seu coração. Talvez você tenha algo mal resolvido entre você e Deus. Talvez você mesmo se cobre de alguma coisa, tenha algum peso no seu coração que te faz ter essa dúvida. Mas o Senhor diz para ti: não tema, porque eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo e eu estou com você nesse exato momento. Continue orando, continue crendo, continue falando, porque eu estou contigo. Em seguida o Senhor nos diz, mais uma vez, não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Então o Senhor diz mais de uma vez, não tema, não tenha medo, porque sou eu o seu Deus. Você sabe quem sou eu? Eu sou aquele que fez o céu e a terra. Eu sou aquele que fez a lua e o sol. Eu sou o autor da vida. Eu sou aquele que formou você no ventre da tua mãe. E nós sabemos que o medo é um sentimento terrível, porque o medo, ele nos cega. O medo, ele embaralha a nossa mente. O medo atrapalha a nossa visão. É por isso que quando
Jesus, naquela situação em que ele andou sobre as águas, né? Ele encontra os homens ali apavorados no barco. Ele fala: por que vocês temem? Por que vocês estão com medo? Então o medo, ele nos afasta de Deus de certa forma. Porque no momento que o teu coração está tomado de medo, significa que a fé e a confiança perderam espaço. Mas o Senhor te diz: não tenha medo. Pare de ter medo das coisas. Pare de ter medo da situação que você enfrenta. Pare de ter medo do amanhã, medo do que pode acontecer. Pare de ter medo daquilo que você não tem controle. Pare de ter medo, porque eu sou o seu Deus, o Todo-Poderoso, e eu estou contigo. Eu te fortalecerei e eu te ajudarei. Então, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, a palavra se cumprindo nas nossas vidas. Quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque no momento em que você está fraco, Deus te estende a mão, Deus te coloca de pé, Deus usa alguém ou alguma coisa ou alguma forma de alcançar o teu coração, de te animar, de te revigorar. Amém? Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Você não vai cair. Você não vai cair. Você pode até tropeçar, mas cair você não cai. E ainda que você venha cair, Deus te levanta. Então Deus vai te segurar. Então a coisa mais importante é que você não se sinta sozinho. É que você se liberte de todo e qualquer medo que você possa estar sentindo. E que você tenha certeza de que você vai atravessar tudo isso que você está enfrentando com Deus te amparando, com Deus te ajudando, com Deus te fortalecendo. Pode ter certeza disso. O Senhor é claro aqui na palavra, é muito direto. Então eu tenho certeza que você deve estar aí enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, falta de dinheiro, problema no casamento, todas as lutas e dificuldades que assolam a nossa vida. Mas o Senhor diz mais de uma vez: não tema. E aí, indo adiante, o Senhor diz assim: todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a vocês serão como nada. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Hoje, nós não vivemos mais guerras, como acontecia no tempo do profeta Isaías. Hoje nós dificilmente temos inimigos, né? Porém, nós temos outras coisas que nos derrubam. Nós temos outras coisas que nos ameaçam. Nós temos outras coisas que nos atingem, como, por exemplo, a tristeza, a depressão, a angústia, a mágoa. A mágoa tem um poder devastador. A mágoa tem o poder de azedar o coração de uma pessoa, de derrubar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa se afaste totalmente do amor de Deus. Então hoje nós lidamos com inimigos diferentes dessa época do profeta Isaías. Mas os inimigos que nós temos hoje são tão poderosos quanto naquela época. Hoje a depressão, o vício, o medo, a ansiedade, a preocupação, a tristeza, tudo isso é capaz de nos derrubar. Se você não se apegar a Deus, se você não livrar o teu coração de todo medo que você sente, se você não colocar no teu coração a certeza de que o Senhor é contigo, e se você não tiver a plena consciência de que o Deus que você serve é o Deus que faz o impossível, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que ressuscitou mortos, é o Deus que fez o sol parar. Se você não tiver essa consciência, esses inimigos que eu citei aqui serão capazes de te atingir, serão capazes de te derrubar. Mas o Senhor faz um alerta maravilhoso. O Senhor diz: esses seus inimigos aí, ó, vai chegar um momento que você não vai nem se lembrar deles, eles serão reduzidos a nada. Vai chegar um dia em que a tristeza que talvez ronde o teu coração hoje, a mágoa que talvez
você tenha no coração hoje, a falta de dinheiro que talvez você enfrente hoje, o problema no casamento que você enfrente hoje, o problema de saúde que você enfrente hoje, vai chegar um momento que tudo isso aí vai ser, no máximo, uma lembrança esquecida, uma lembrança longínqua. O Senhor diz que você vai procurar e não vai mais achar. Porque o que Deus tem para a tua vida é algo maravilhoso e novo. O que você precisa é ter força, paciência e fé. E com certeza você vai viver tudo isso. E para finalizar, eu quero ler mais uma vez as palavras do Senhor. Amém. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz: não tema, porque eu te ajudarei. Vocês percebem como Deus foi até repetitivo nesse texto? Você percebe como Deus falou várias vezes: não tema, eu te ajudarei, eu sou o seu Deus, você não está sozinho, não tenha medo, eu estou com você, eu vou te ajudar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, gravem essa palavra no coração. Isso é muito, muito importante, muito, muito sério. Muitas pessoas deixam de servir a Deus, muitas pessoas perdem a comunhão com Deus, muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas voltam para suas vidas antigas simplesmente porque não têm a paciência de esperar o tempo de Deus, porque não têm a maturidade para saber que vai enfrentar dificuldade, mas que Deus está com ela. Muitas pessoas não têm essa maturidade, não têm essa paciência, e aí acabam metendo os pés pelas mãos, fazendo bobagem, recorrendo a alívios momentâneos, coisas que vão trazer uma alegria, um conforto só naquele momento, e no dia seguinte os problemas estão lá, continuam lá. Só que o que Deus tem para nós é um processo completo e definitivo. Se você perseverar, se você atravessar essa luta, essa dificuldade, confiando no Deus que você serve, segurando na mão dele, você pode ter certeza que vai chegar um momento que você vai estar lá do outro lado, vai estar lá na outra margem, lá onde Deus te quer, e dali para frente, todos esses problemas, todas essas lutas estarão no passado e você vai viver a novidade de vida que o Senhor tem para você. Tome posse dessa palavra como eu tomei para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, Robson. Mais uma live edificante, esclarecedora. Realmente, eu estava conversando com o Daniel aqui. Às vezes a gente sente, eu não sei se eu vou fazer mais, não, sabe, eu tô cansado. Hoje eu vou falar para ele, eu até falei pro Daniel, com essas dores nas costas, eu falei, sabe uma coisa, eu tava até pensando em desistir, mas eu não vou não, isso não vai me impedir de estar aqui, porque é edificante. Quando a gente ouve da palavra de Deus, quando a gente lê, a gente ouve, a gente estuda, a gente vai se fortalecendo, a gente vai pegando aquele ar de novo, né? Isso é fundamental, Robson. É por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, a palavra de Deus diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós não devemos deixar de nos reunir, de nos congregar, de estarmos juntos, né? Como igreja, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Embora nós estejamos distantes, eu, você e todos aqueles que estão nos assistindo, mas nós estamos reunidos como igreja, nós estamos reunidos em nome de Jesus, em honra ao nosso Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E isso é muito importante porque é nesse momento que você é fortalecido. É nesse momento que você ouve uma palavra que te anima. É nesse momento que você talvez encontre uma explicação para uma dúvida que você tem. Então, a sabedoria de Deus é algo tão, tão fantástico que Deus já deixou essa ordem clara. Não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de conviver. Não deixem de estar juntos.
Porque sem isso, vocês vão perecer. Sem isso, vocês desanimam. Sem isso, vocês desistem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, agora para Louvado seja finalizar, Deus. os agradecimentos e a oração final, pastor. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu peço a você que seja a luz para esse mundo, que seja o sal para essa terra. Peço a você que compartilhe essa live, peço a você que compartilhe os nossos posts, que convidem pessoas para nos conhecerem, para nos seguirem nas redes sociais, porque o mundo já está cheio de tanta bobagem, o mundo já está cheio todo dia, o tempo inteiro, na internet, na televisão, você só vê bobagem, tragédia e todo tipo de sujeira, tanta coisa ruim. Agora, poucas são as pessoas que espalham amor, que espalham alegria, que espalham paz, que espalham esperança, né? Por isso é que Jesus disse assim, olha, o campo já está branco e a colheita é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Faltam trabalhadores, né? Então seja você um trabalhador para a obra de Deus. Então espalhe os nossos posts, nos ajude a divulgarmos a palavra, a divulgarmos a salvação, a divulgarmos a graça de Deus. É só você compartilhar, é só você convidar outras pessoas para nos seguirem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Faça a sua parte, vai compartilhando. E isso dá um resultado absurdo, porque quase todo dia eu sou chamado por pessoas que eu não conheço, através do WhatsApp da igreja, pessoas que de alguma forma chegaram até a nossa igreja, até o nosso contato. Pessoas muitas vezes carentes apenas de uma oração, às vezes carentes apenas de uma palavra bíblica, só isso. Então a internet, ela tem esse efeito. Então use a sua internet, use o seu tempo e faça o que Jesus espera de você. Espalhe o evangelho, seja você também um ministro de Deus aqui na terra. Amém? Lembrando que quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto presencial na nossa igreja e domingo, às 10 horas da manhã, temos também culto presencial na nossa igreja, se assim Deus permitir. Amém? Então eu agradeço a todos mais uma vez. Vamos orar então e encerrar mais essa live para a glória de Deus. Amado Deus e Senhor, Deus bendito e fiel, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui nos acompanha. Te agradeço, Senhor, por cada vida aqui do teu povo, do teu rebanho, reunido em teu nome, Senhor, para receber algo de ti. Te agradeço e peço a ti que abençoe cada um, que todos, Senhor, sejam tocados pelo teu Santo Espírito, que o Espírito que habita em cada um cresça, Pai, e nos ajude a tomarmos as melhores decisões, a dizermos as melhores palavras, a fazermos as melhores escolhas, que a tua igreja, Senhor, seja edificada, que nós tenhamos cada vez mais comunhão contigo, que nós estejamos cada vez mais próximos de ti, que nós sejamos cada vez mais obedientes, que todos, Senhor, sejam capacitados por ti e que o Senhor os use como ministros do teu evangelho. Peço que o Senhor abençoe também cada lar, cada família aqui representado. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe o nosso ministério, para que nós cresçamos e avançamos, levando a tua graça, a tua salvação e o teu amor. Peço que o Senhor abençoe o Robson e a Adriana, também o Daniel e a Geórgia, também a minha casa, a minha esposa, que o Senhor nos dê saúde, vigor e condições de continuarmos com esse trabalho. Tudo para a tua glória e teu louvor, conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela disposição. Até terça-feira, se Deus assim permitir, novamente, às 20 horas. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite de sono. Reflitam na palavra e aguardem, porque a sua vitória, a sua bênção vai chegar. Essa tempestade, tudo isso aí vai passar para a glória de Deus. Aleluia. Tchau, tchau. Beijo, meu pastor. Foi com Deus. Beijo, Robson. Deus te abençoe. Amém, amém.